2 em 1, o espaço mais plural de Foz do Iguaçu, Rádio Clube FM e Portal H2 Foz, juntos na cobertura das eleições. Muito bem, são 10 horas e 30 minutos nesta bela manhã de quinta-feira, hoje dia 15 de setembro, e nós estamos começando mais uma edição do nosso 2 em 1, esse programa conjunto da Rádio Clube FM 100,9 com o Portal H2 Foz, com essas sabatinas com os candidatos, tanto a deputado estadual quanto deputado federal que pretendem representar Foz do Iguaçu. As entrevistas terão sempre meia hora de duração e em nenhuma hipótese o tempo será estendido. O entrevistado de hoje é o candidato a deputado federal Pastor Miranda pelo PROS, Partido Republicano da Ordem Social. Hoje comigo na bancada está Milton Farias, representando o Portal H2 Foz. Bom dia, Milton, tudo bem com você? Uma ótima quinta-feira. Bom dia, Moacir, bom dia, pastor, bom dia a todos os ouvintes e leitores do H2 Foz. Estamos aqui para mais uma entrevista, né, Moacir? Exatamente. Hoje conversando com mais um candidato nessa maratona, até a gente lembrava ontem o Alexandre, são mais de 30 já que passaram por essa bancada, temos mais 10 ou 11 pelo menos, claro, esses dos locais, sem contar aqueles que estão fazendo agenda em Foz do Iguaçu, que estão cumprindo a agenda, que são candidatos de outras regiões, também como senadores, né? A gente entrevistou o candidato a vice-governo aqui pelo PT, enfim, é um espaço amplo e democrático. Isso é importante, né? Nós estamos num momento muito importante no Brasil, que é o da eleição, que é o de designar o voto, né? Então, a ideia das entrevistas é dar ao leitor o direito de entender, de conhecer e de tomar sua decisão individual, que é o voto. Exatamente. Hoje, então, nós estamos aí com o pastor Miranda, que está conosco nessa manhã. Pastor, para a gente começar um pouquinho, né, Hamilton, apresentar quem é o pastor Walter Miranda, né, Hamilton? Exatamente, pastor. Seja bem-vindo, é um prazer imenso te receber aqui nos estúdios da Rádio Clube. Gostaríamos de saber quem é o pastor Walter Miranda, o pastor Miranda. Bom dia a todos que estão ouvindo. É uma alegria, satisfação estar com vocês, uma alegria muito grande. Pois bem, eu sou o pastor Walter Miranda, eu trabalho há 15 anos como ativista social em mais de 26 nações, levando dignidade humana às pessoas que estão vivendo em extrema pobreza. Me formei no Seminário Batista do Sul muito cedo e sou da terceira geração de pastores e dediquei um tanto da minha vida em pastorear igrejas no Brasil e há 15 anos dedicando 100% pela causa de pessoas carentes. O senhor é paranaense? Sou paranaense, nasci em Astorga. Está há quantos anos em Foz do Iguaçu? 15 anos. Há 15 anos. Pastor, geralmente as pessoas elas constroem uma carreira política, né? Uhum. Na maioria das vezes. Então, ela começa como vereador e depois dão passos mais avançados, digamos. Certo. Pelo que me parece, o senhor é a primeira vez que se candidata a um cargo e já está concorrendo a deputado federal. Por que isso? Porque eu não acredito pessoalmente, não acredito nessa linhagem. Eu acredito que as pessoas nasceram para uma determinada função ou estão preparados para uma determinada função. Eu não creio, eu tenho uma bandeira a defender, eu não vejo assim, eu não sou um politiqueiro, vou agora vereador, depois estadual e federal. Não creio nisso. Acredito que se o cara ele conhece o seu município só e ele quer defender o seu município, representar, ele tem que ser vereador 30 anos, 50 e se aposentar como vereador. E se ele defende uma bandeira estadual, se defender para estadual. E se é federal no meu caso, eu estou representando uma bandeira. Então é o seguinte, nós vemos hoje em Foz do Iguaçu e no Paraná muitos que foram candidatos a vereador, tiveram 300 votos, agora estão se metendo a federal. Isso é para atrapalhar quem pode ter a chance de ganhar a eleição. Eu não creio nessa bandeira. Por que federal e não vereador? Porque eu trabalho aqui na região, por exemplo, do Paraná com indígenas. E os indígenas nós levamos dignidade humana a eles. Nós levamos médicos, remédios, alimentos, plantamos horta, fundamos cooperativa, energia limpa, poço artesiano, sem uma moeda pública. Eu sou presidente de 2 ONGs e rejeitei, até hoje não recebemos 1 centavo do governo. São ONGs que são mantidas por pessoas amigas. Nunca recebi um sabonete de verba pública para nada. Então, há 3 anos atrás, eles disseram, pastor, nós precisamos de um representante na Câmara Federal. Os políticos vêm aqui cada 4 anos, pedem votos para nós,
ou melhor, manda os amigos pedirem votos aqui, nem aqui aparecem. E quando precisamos de que sejamos atendidos, nós precisamos acampar em Brasília e pedir favor debaixo de lona lá em Brasília. A gente quer um representante. E eu falei, vocês têm que mudar então a flecha por título. Não se ganha mais briga nesse país por um flecha e arco com caneta. Então falei, vocês querem que eu concorra? Vocês vão se alinhar. E eles se alinharam e estão me lançando a deputada federal, pedido dos indígenas do Paraná. Estou falando de mais de 50 mil indígenas com votos válidos. Então, eu defendo a bandeira. Então, eu como vereador não faria nada pela minha bandeira. Como estadual, muito menos, porque indígenas são regidos por leis federais. Por isso, sou candidato a deputado federal por uma bandeira, não por apenas estar concorrendo a uma eleição. Muito bem, candidato. Em termos de projetos, o que o senhor pretende apresentar? Um primeiro projeto, a sua grande bandeira, como, né, quando chegar na Câmara Federal, o seu primeiro grande projeto? Então, como eu sou de Foz do Iguaçu, moro em Foz do Iguaçu, eu quero dar uma atenção a Foz do Iguaçu. A minha bandeira, o meu lema são povos esquecidos. Esse é o lema que tem me trazido até aqui. Por ser pastor e missionário, eu me diferencio, vamos dizer assim, dos pastores que são meus colegas urbanos, que têm as suas igrejas nos bairros, nas cidades, que abrem os seus salões aí, as suas igrejas uma vez por semana, cuidam das pessoas, apacentam vidas urbanas, beleza. Mas eu tenho uma bandeira que eu trago comigo que são povos esquecidos. Aquelas pessoas que ninguém dá valor, que as pessoas que não têm rendimento financeiro, que não rendem financeiramente para a sociedade. Então, eu defendo a minha bandeira povos esquecidos, que no caso seriam até agora os indígenas. Quando eu concorri, aceitei o desafio de concorrer a uma vaga na Câmara Federal, eu vi que tem povos esquecidos em todos os lugares, inclusive Foz do Iguaçu. Estive visitando a região da Vila Portes ali para baixo, aquele bairro ali da Vila Portes que passa ali a rodovia federal que termina ali na aduana. Jardim Jupira? Jupira é um povo esquecido, por exemplo. Depois que passou a rodovia federal ali você vê, fiz uma matéria ali, centenas de lojas fechadas. Aquele é um povo esquecido. Por exemplo, um cadeirante, uma mãe com um carrinho de nenê, que quer vir do outro lado de cá, ele tem que pular o muro, a mureta, para passar para lá, ou então dar a volta 2 km por baixo. É um povo esquecido. Ali precisa de uma passarela. Mas o prefeito não tem condições de fazer isso porque é uma região que cercada por uma rodovia federal. Então, só alguém lá na Câmara Federal trazer um projeto de lei para que isso seja feito. Mototaxista. Conversei com um mototaxista ali na região da ponte. O cara está há 15 anos debaixo de uma lona. Está na minha reportagem. Que não pode fazer uma guarita porque é na marginal de uma rodovia federal. O prefeito não pode ajudar. Só um deputado federal. Então, o meu projeto de lei para Foz do Iguaçu é dar uma atenção a Foz do Iguaçu. Em todos os sentidos. Eu entendo, do meu ponto de vista, que Foz do Iguaçu está abandonado na Câmara Federal. Nós não temos deputado federal por Foz do Iguaçu. Então, Foz do Iguaçu, Câmara Federal, está abandonada. Então, o projeto de lei Foz do Iguaçu, saúde está uma situação de calamidade pública. Terrível. A saúde nossa aqui de Foz do Iguaçu é péssima. Então, Foz do Iguaçu precisa de um deputado federal para que possa trazer projetos, emendas, recursos para Foz e então cobrar do prefeito aonde está o recurso e exigir que esses recursos sejam investidos aonde o deputado mandou que exigisse, que fosse entregue. Nós temos um problema seguinte, manda 1,5 milhão para a saúde para Foz do Iguaçu. O prefeito bota onde tem na cabeça, onde ele quiser. Eu não penso assim. Se o projeto veio para o UPA, tem que ser investido lá no UPA. Se for lá para o Porto Meira, é para o Porto Meira. Então, o que eu fiz, Foz do Iguaçu? Aqui em Foz do Iguaçu, em cada bairro eu tenho um representante, um líder. Mais de 180 líderes em Foz do Iguaçu. Então, quando o Jupira precisar de uma verba, eles vão fazer um pedido, vai levar o meu gabinete, eu tenho um representante lá. Vai levar o meu gabinete e nós vamos destinar uma verba ao Jupira. E o prefeito vai destinar essa verba ao Jupira. Que se ele não destinar, daqui 2 anos na eleição municipal a gente vai dar resposta para eles na urna. Porque a gente vai postar isso, a gente vai fazer com que se torne público que veio a verba e a verba não foi usada. Então Foz do Iguaçu precisa de um deputado federal. E outros projetos e outras áreas que o senhor tem visto? Porque a saúde e a educação é mais latente, a gente percebe muito isso e cada candidato que aqui vem sempre cita esses pontos. Mas tem alguma outra área que o pastor Walter Miranda está buscando para atender? Sim, olha só, a questão é esses assuntos que sempre os candidatos, quando eu era criança já,
eu via falar nesses mesmos debates. Saúde, educação, segurança pública. Então, tem muitos candidatos, ou todos eles, falando desse assunto, certo? Que é o mesmo assunto de sempre e nunca se resolve o problema. Então, o que tem me trazido aqui, a minha bandeira, são povos esquecidos no sentido de pessoas que não são vistas, pessoas que não são lembradas pelos políticos. Então, o que eu pretendo fazer uma vez eleito é ter um panorama geral do que acontece no Paraná, dar uma atenção geral a essas pessoas. Por exemplo, os municípios lindeiros que estão na região aqui, são municípios abandonados pela Câmara Federal. Esses municípios precisam de uma atenção especial. Por quê? Por estar à volta do lago, precisa de leis federais para dar uma atenção a esses municípios. Mas que tipo de atenção, candidato? Em todos os sentidos. Por exemplo, olha aqui, ó, vamos falar para Foz do Iguaçu aqui. Você vai aqui na região da Ponte ali, Paraguai, essa região nossa aqui, essa faixa aqui, isso aqui dá para ser aproveitado. Um exemplo assim, essa avenida. Essa avenida Beira Rio, por exemplo. Você vê que ali, por não ser... Eu tenho visto outros lugares que essas regiões são aproveitadas. E por estar, um exemplo, abandonado, muito mato, um lugar que ninguém dá uma atenção, isso facilita o contrabando, facilita a criminalidade, facilita o tráfico de coisas ilícitas. Eu acredito que esses lugares precisam ser dados atenção. Não só Foz do Iguaçu, mas esses municípios que fazem parte desses municípios que são Beira-Lago, entende? Que a Itaipu, por exemplo, esse lago tomou conta dessa região. Esses candidatos a deputado, esses deputados federais precisam dar uma atenção a essa região. Por exemplo, aqui na nossa aduana, é sempre o mesmo problema. Se você olhar a estrutura hoje ali da Receita Federal, entendeu? E também da Polícia Rodoviária Federal, precisa de melhorias. Esse trânsito não flui, isso não acontece, parece que tem alguma coisa, um gargalo que não acontece, não se desenvolve essa relação entre os dois países. Precisa sentar, ver o que está acontecendo e ver qual é a forma de melhorar essa situação entre Brasil e Paraguai. E lá em Guaíra, então, pior ainda. A nossa fronteira está abandonada lá. Se você for colher uma matéria lá com os policiais rodoviários federais, você vê que a estrutura deles, a infraestrutura é péssima. As condições de trabalho é péssima. Aí você exige muito do servidor, mas não dá condições de trabalho. Isso tudo são leis federais, que precisa de alguém lutar por essas regiões de fronteiras. E eu quero me colocar à disposição. Não estou lá dentro ainda para ver qual é o fio da ninhada. Mas uma vez estando lá, a gente tem que puxar isso e ver o que precisa melhorar. Como é que faz para isso acontecer? Eu penso dessa forma. Muito bem. Hamilton. Veja só, pastor. Nós temos visto uma quantidade enorme de candidatos em Foz do Iguaçu. Uhum. Né? Hoje, Foz do Iguaçu, depois das convenções partidárias, nós temos 23 candidatos a deputado federal. Só aqui em Foz, né? Só aqui em Foz. Certo. Correto? Com a sua leitura, né? Qual a leitura que você faz da quantidade de candidatos, considerando que você vai concorrer com figuras que são totalmente conhecidas, já são marcadas, inclusive alguns já têm mandato há alguns anos na região. Certo. Né? Que já possuem, inclusive, mandato. Tem alguns que já possuem mandato e estão concorrendo talvez à outros reeleição. Mandatos, né? Não, a reeleição, a certo. deputados. Temos vários candidatos a deputados que estão buscando a reeleição. Como que você vê a quantidade e como que você vê reeleição? Como que você entende isso? Eu entendo assim que a maioria desses candidatos é desnecessário. Isso para começar assim, é desnecessário. Para começo da entrevista, eu falei que não tem bandeira, não defende bandeira. Eu vejo aqui, por exemplo, Foz do Iguaçu, vou voltar a falar sobre isso. A pessoa foi eleita a um cargo local, não fez nada por Foz do Iguaçu e agora vem a federal. Então esse montante de candidato, no meu ponto de vista, é desnecessário. Totalmente desnecessário. Esse é muito candidato para Foz do Iguaçu, meu ponto de vista. Daí, voltando a essa pergunta sua, é a questão dessas pessoas que já são deputados federais e estão vindo para uma reeleição. Meu ponto de vista, tem que aposentá-los.
Foz do Iguaçu tem que dizer assim, o cara vem aqui, vem de fora, já é reeleito dezenas de vezes, tantas vezes, e não precisamos mais. Tchau, tá aposentado, vai para casa, pendura chuteira, vamos botar gente nova, sangue novo na política, dá uma chance pra gente nova. Meu ponto de vista. Eu acho que o Foz do Iguaçu tem que parar de votar em deputado de fora. Primeira coisa é isso. O deputado que se diz de Foz do Iguaçu e representa Foz do Iguaçu, e você não viu ele nunca na rua caminhando, não viu ele nunca de madrugada às 3 da manhã no UPA, ver se o pai de família já foi atendido pelo médico lá, entendeu? O que está acontecendo? Que ele foi lá, foi atendido e não tem remédio na farmácia aqui, não tem recurso para esse pai de família cuidar do seu filho. Estou falando da saúde, mas tem tantas coisas. Saneamento básico, enfim. Esse candidato que aparece em Foz do Iguaçu a cada 4 anos, Foz do Iguaçu tem que aposentar, não tem que mais votar. Mas, pastor, o seu partido tem lançado 2 candidatos a deputado federal. Isso não contradiz com a sua resposta? Contradiz, eu sou contra. Eu sou contra, inclusive falei hoje com o presidente do partido, sou contra. Aqui em Foz do Iguaçu, sou contra. Completamente contra. Lancei porque, na verdade, eu tenho uma bandeira a defender e estou junto, né? E aceitei o desafio de concorrer, mas quando soube que ia lançar mais, sou contra. Sou contra completamente. Então, não condiz com a minha maneira de pensar. Falando novamente do PROS, o PROS tinha lançado Pablo Marçal, candidato a presidente. O próprio partido se alinhou ao ex-presidente Lula e a sua candidatura foi impugnada. O pastor Walter, com quem está, como é que vê essa situação nacional do PROS? A situação nacional do PROS é bem complicada, porque eu não sou bolsonarista, mas o meu voto é para o Bolsonaro. Meu voto é para o Bolsonaro. Eu peço voto para o Bolsonaro. Ok. Então aqui no Paraná, a convenção do Paraná fechou com Bolsonaro. Está fechado. Isso foi feito em convenção. Beleza. Mas lá para cima era o pastor Pablo. Inclusive um pastor, conheço, companheiro. E essa briga lá para cima prejudicou aqui embaixo bastante. Por conta de que os meus eleitores, por exemplo, e a maioria dos eleitores dos candidatos aqui do Paraná, são todos eles apoiando Bolsonaro. E isso nos prejudicou bastante. Inclusive, o horário eleitoral na televisão foi para o Lula. Então isso nos prejudicou. É complicado. E prejudicou até mesmo em verba, recursos para nós. Os nossos repasses de dinheiro para a campanha caiu muito. Porque assim, ou você se alinha, não está alinhado, beleza. Mas a verba sabe que é lá embaixo. Então se tornou muito complicado nessa questão dessa divisão. Aí o Pablo, acho que esses dias eu vi mostrando agora já apoio ao Bolsonaro, uma coisa assim, eu acho que ontem de manhã. Enfim, a campanha dele ele não vai poder fazer. Estava tudo preparado, começou, se largou e não vai poder levar adiante a candidatura, a campanha dele. É um problema, e isso prejudicou nós bastante. Inclusive os meus eleitores do Paraná, alguns falam, pastor, mas o senhor está com o Lula, por exemplo? O senhor está com isso aqui? Eu falei, não, calma, não é por aí, calma lá. A gente tenta explicar, convencê-los, explicar o certo, o que aconteceu de verdade, mas isso nos prejudicou, e bastante. Na questão do governo do estado, o PROS está na base de apoio do governador Ratinho Júnior, candidato aí ao governo do Paraná. E como é que está essa sua visão de apoio? Então, o Ratinho realmente... Quando eu falo futuro, porque as pesquisas estão colocando ele em primeiro lugar num primeiro turno direto, né? Sim, isso é fato. Eu vejo hoje no Paraná um nome, não é porque não tem pessoas melhor do que o Ratinho, ou com mais capacidade para governar o Paraná. É porque eu não vejo um nome forte a ponto de que o Ratinho não seja reeleito. Então, eu acredito que o Ratinho Júnior vai ser reeleito pelo Paraná e nós estamos com ele. Nós estamos com ele. Aonde eu passo, eu peço para apoiá-lo, para ajudar. Estamos juntos. Ratinho Júnior, eu acredito que já está reeleito pelo Paraná como governador. O seu partido, no Paraná, lançou 31 candidatos a deputado federal após as convenções, certo, correto? Correto. Inclusive 2 são de Foz. Nós já entrevistamos aqui, né, Moacir? Há uns dias atrás, que é o Joelson, correto? E o senhor está aqui hoje. Quantos deputados federais o PROS pretende eleger o PROS no Paraná? O PROS pretende eleger no Paraná 3 deputados. 3 cadeiras. É um desafio, né? Muito grande. Mas pretende eleger 3 deputados federais aqui no Paraná. E quais são as chances de você, candidato, se eleger, né? Precisa de quantos votos? Como a sua campanha está sendo lançada e organizada em outros municípios?
Assim, para o primeiro entrar, vamos supor, do Paraná, primeiro candidato a PROS para entrar no Paraná, 150, talvez 160 mil para o primeiro. Depois isso vem baixando um pouco, vai baixando, aí o segundo mais votado vai entrando, e assim sucessivamente. Eu acredito que serei o mais votado do PROS. Toninho Vancho, meu amigo, meu companheiro, deve estar assistindo a entrevista, e é o seguinte, esse ano vai ficar do meu lado, eu vou sentar na primeira cadeira. Por que se fala isso? Porque é o seguinte, eu fui lançado pelos indígenas do Paraná. Então hoje, se os indígenas disserem assim, ó, nós não queremos mais o pastor Walter. No dia da eleição, muitos tomaram a cachaça, não foram votar, choveu muito barro, lama, eu não vou votar. Eu vou ter em torno de 45, 48 mil votos indígenas. Fora isso, eu estou em 46 municípios do Paraná, com bases montadas. Eu acredito que mesmo sendo injustiçado com verba, se olhar no portal Transparência, tem deputado aqui que se diz por Foz, já recebeu R$1 milhão para a campanha. Eu recebi 100 mil até agora. Eu estou em 46 municípios do Paraná, com bases montadas. Se eu tivesse recebido a quantia que esses caras receberam, teria 150 mil votos no Paraná. Sem sombra de dúvida. Mas com esse boicote financeiro, quero ser o mais votado dentro do PROS. Quero chegar lá sendo o primeiro da cadeira, e eu acredito que eu tenho chance de ser o primeiro mais votado do PROS, por conta de que eu não trabalho com prefeitos. Não visitei um prefeito da cidade, e nem quero visitar prefeito. Vereador nenhum também. Nós montamos bases. É o dono da mercearia, o mototaxista, o taxista, o empresário, a gente montou bases. As nossas reuniões, nossas reuniões que a gente vai conversar sobre política, 130 pessoas, 140 pessoas, não tem comida não. É só para conversar sobre política. E uns dias para trás, eu estava numa cidade, o prefeito queria falar, não é bem-vindo. Por enquanto não. Não sei sua índole, sua história, não quero fazer aliança contigo. Não é bem-vindo não. Então, não fiz uma aliança com um figurão, só com pessoas. Então, eu não tenho campanha de vitrine. Não estou na esquina, na asfalto, na praça, com bandeira. Estou construindo bases. Voto consciente e indicado. Eu tenho chance de ganhar e ser o mais votado do PROS. Então, a sua resposta vai de encontro à próxima pergunta, né? O PROS lançou 45 candidatos a deputado estadual, certo, no Paraná. Uhum. Quais deles você tem uma dobradinha? Quais deles do próprio PROS você tem apoio nos municípios? Quais municípios e quais são esses candidatos? Eu dobrei com o Alisson. O Alisson é presidente do PROS no Paraná, filho do Toninho Vancho. Dobrei com o Alisson. Eu entendo que o Alisson é um sangue novo também, um piá que nunca teve mandato, está tentando entrar pela primeira vez. Ele é de onde? Ele é de Curitiba. Ah, de Curitiba. Ele é de Curitiba. Então eu acredito que ele é uma boa indicação. Ah, beleza, vou estar em deputado federal de Foz do Iguaçu. Acredito que de Foz do Iguaçu, federal, nós precisamos de um candidato de Foz. Nós não temos ainda. Mas estadual em Foz, nós já temos deputado estadual que mora em Foz, que reside em Foz. Vocês sabem, não precisa às vezes nem citar o nome, nós temos deputado estadual que mora. O Soldado Frutti, por exemplo, é um cara que mora em Foz. É daqui de Foz do Iguaçu. Não é? Todo mundo conhece o Frutti. Ok? E é interessante. Um cara que está terminando um mandato, inclusive, limpo, né? Um cara, gente boa. Não se vê problema, assim, de mandato com o Frutti. Ok? Mas, oficialmente, eu dobrei com o Alisson. Os meus adesivos saíram com o Alisson, as minhas redes sociais, dobrei com o Alisson. Então, hoje, eu peço voto estadual para o Alisson. Muito bem, vou falar de finanças agora, candidato. O senhor declarou um patrimônio de R$54 mil e 100, referente a 3 veículos. Quanto o senhor pretende gastar durante essa campanha? Mas que situação, é bem complicado essa situação, porque recursos, eu que sou um missionário e vivo de doação de favor das pessoas, né? Que acreditam no meu trabalho e me doam alguma coisa. Assim, ó, eu pretendo gastar nessa campanha 10 mil, 15 mil reais do meu bolso. Nada mais, não tenho como gastar mais do que isso. E com relação a fundos, a sua candidatura já arrecadou R$ 109.271, sendo 100 mil do fundo eleitoral, o restante de doações de pessoas físicas. Esse dinheiro que o senhor já arrecadou, pretende gastar de que maneira na campanha? Esse dinheiro vai ser distribuído para as nossas bases no Paraná e nas aldeias. Em cada uma dessa cidade do Paraná, nós temos liderança
Liderança que está contratando pessoas locais que precisam trabalhar, ganhar o seu dinheiro e distribuir os meus panfletos nos bairros, nas cidades. Então vai ser distribuído, não vai ficar só em Foz. Já está sendo, inclusive, distribuído pelas cidades do Paraná. Então cada cidade dessa vai receber um pouquinho dessa fatia pequena dos meus 100 mil reais que veio para a minha campanha. E, inclusive, aproveitar e dizer isso, eu acho muito injusto isso daí. Não concordo com isso. Nós não vemos isso igualdade e não vemos também... isso é injusto. A palavra correta é essa. Um candidato que já tem mandato, terceira ou quarta vez, recebe R$1 milhão. 1,5 milhão. E o cara que quer entrar agora, o cara te dá 100 mil reais. É injusto. Inclusive, até mesmo no PROS, todo dia tem áudios aqui, com o coordenador geral do PROS, e eu falo assim, por favor, é absurdo isso. Mas não tem o que fazer. É o seguinte, irmão, para terminar isso aqui, os caras entraram para dentro da política, trancaram a porta por dentro. E aí passa uma política hereditária no Brasil. Avô, pai, filho, neto, bisneto. Isso se tornou hereditário. Uma política de bolha. Eles não vão dar chave. Esquece. Então o que acontece? Aí tu vai ser reeleito, te dou 1,5 milhão, 1 milhão para a campanha. Aí você tá vindo agora? É 100 mil. Beleza? Nós vamos ter que quebrar a porta, entrar para dentro e vamos sentar. Tirar um da cadeira e sentar lá. É isso, o caminho é esse. E essa expressão quebrar a porta é conscientizar o cidadão do Paraná que Paraná precisa de novos deputados federais. Perfeito. Candidato, nós já estamos chegando ao final, okay, né, da nossa entrevista. Quero deixar aí aberto o microfone da Rádio Clube para suas considerações finais. Então eu quero agradecer, né, pelo convite. É importantíssimo nós termos esse espaço aqui para que as pessoas possam nos conhecer melhor e entender, né, de quem é o pastor Walter Miranda. E dizer assim, Foz do Iguaçu, eu vou falar novamente, precisa de um deputado federal. Na história de Foz do Iguaçu, na raça mesmo assim, Foz do Iguaçu não elegeu deputado federal. Daqui mesmo de Foz do Iguaçu. E se Foz do Iguaçu tem chance de eleger um deputado federal, sou eu. Por quê? Porque eu inverti o jogo. Eu saí de Foz e fui buscar 42 municípios votos, fora as aldeias. Então aqui esses outros nomes, falo com cabeça erguida, esses outros nomes que saíram de Foz do Iguaçu, mas o cara é gente boa, é queridão, é gente do povo, não ganha a eleição. Se Foz do Iguaçu não aproveitar, o Walter Miranda vai embora de novo e vai ficar mais 4 anos sem deputado. Obrigado, irmão. Muito bem, conversamos então hoje em mais uma rodada. Meu caro Hamilton Farias, lá do H2 Foz, me ajudou. Parabéns pela entrevista, pela condução. Obrigado, mocinho. E amanhã estaremos de novo aqui. Estaremos de volta. Então tá bom. Pastor, um grande abraço para o senhor. Obrigado pela sua presença. Boa sorte nessa caminhada. Obrigado mesmo. E sucesso. Obrigado. Muito bem, fechamos aqui então mais uma edição do nosso 2 em 1 nesta bela manhã de quinta-feira. Conversamos hoje com o pastor Miranda, ativista social, humanista e representante dos povos esquecidos, candidato a deputado federal pelo PROS. Amanhã, mais uma rodada de conversa. O nosso próximo entrevistado é Ricardo Albuquerque, candidato a deputado estadual pelo Patriota, nessa maratona do 2 em 1, portal H2 Foz e também Rádio Clube FM. Dois em um, o espaço mais